Boa noite, pessoal. Mais uma vez, nós estamos aqui juntos para fazer a aula da evangelização. Hoje, antes de começar a aula, eu tenho um recado importante para passar para vocês. A partir de hoje, dia 18 de julho de 2020, as aulas da evangelização do Seara de Jesus vão ser de unidades, mais ou menos como a gente fazia presencialmente lá no Centro Espírita. Então, vai funcionar assim. Foi juntado as duas primeiras turminhas ali, depois da evangelização de bebês. A evangelização de bebês está sendo mandado um roteiro para casa, para que os pais façam com as crianças. A partir dos 3 anos até os 8 anos, foram juntadas as duas turminhas e vai ser feita a evangelização pelo pessoal daquele ciclo. Não é esse vídeo aqui. É o vídeo, um outro vídeo que está no canal do YouTube, que vai ser a evangelização das crianças dos 3 aos 8 anos. Não tem problema assistir aquele e esse, eu só estou avisando que lá vão estar os evangelizadores que dão aula para aquele pessoal. Então, quem tiver saudade, quem quiser assistir a aula direcionada para essa idade, está ali no canal do YouTube a nossa aula e a aula das crianças menores. Nós vamos fazer a aula do segundo ciclo, são as crianças de 9 a 11 anos, e aqueles que têm de 12 anos até 14 anos, que é o terceiro ciclo, a pré-juventude, a aula vai ser pelo Google Meet em tempo real, não vai ser gravada, não vai ser uma aula gravada. Então, aqueles que forem do segundo ciclo, que frequentavam a nossa evangelização do segundo ciclo lá no Centro Espírita Seara de Jesus, que tem entre 9 e 11 anos, podem, e por acaso a gente não entrar em contato na próxima semana, a gente está pensando em fazer alguns encontros pela internet, pelo Google Meet, com essas crianças. Então, se vocês não receberem nenhum contato nosso na próxima semana, vocês, por favor, entrem em contato pelo e-mail que eu vou deixar no final do vídeo. No final do vídeo eu vou botar aqui na tela o e-mail, meu e-mail, para vocês entrarem em contato, certo? Então, tá bom. Então, aqui no segundo ciclo, quem vai fazer as aulas, gravar vai ser eu, Demóstenes, e o Sérgio. O Sérgio também vai estar com a gente. Só que hoje o Sérgio não pôde gravar, ele teve uns probleminhas lá do trabalho dele, ele não vai poder gravar com a gente. A partir da semana que vem ele já está junto com a gente, tá? Então, agora vamos iniciar a nossa aula. Fazer inicialmente a nossa prece, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos reunidos, mesmo por esse meio eletrônico, no mesmo sentimento, para estudar, para falar dos ensinamentos de Jesus, e pedir, então, a Jesus que nos auxilie com intuições, que esteja conosco durante essa aula, e fazer agora a prece que ele nos ensinou para iniciar o nosso estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, hoje na nossa aula nós vamos ler um capítulo desse livrinho aqui, Jesus e as Crianças, do Adeilson Salles. E esse capítulo fala sobre o ensinamento de Jesus, certo? Então, esse capítulo é o capítulo que fala: meu reino não é deste mundo. E vou projetar a imagem aqui na tela para vocês, porque aí a gente vai fazendo a aula e vocês vão acompanhando o que vai estar escrito aqui no material que a gente preparou, tá? Deixa eu projetar aqui. Então, vamos lá. Era uma vez um mundo muito distante e estranho. E todas as pessoas que moravam nesse lugar viviam muito tristes.
A vida era muito difícil e ninguém entendia por que nesse mundo uns sofriam mais e outros sofriam menos. Alguns tinham muitas riquezas, outros eram pobres, outros tinham saúde e muitos eram doentes. A grande maioria era pobre e passava os dias em grandes lutas para poder até mesmo se alimentar. Que mundo estranho era aquele! Alguns homens diziam que existia um Deus que de tudo cuidava, mas a maioria não acreditava muito. Afinal, como alguém pode acreditar em um ser superior, em um mundo onde todos sofrem de alguma maneira? E a vida seguia assim. Nesse mundo, algumas pessoas se matavam por qualquer bobagem. Não se respeitavam umas às outras. Qualquer discussão era motivo de briga e confusão. Por qualquer moeda, o sofrimento acontecia e as pessoas viviam com raiva. Valorizavam demais as coisas passageiras e os bens materiais. Era briga para cá, briga para lá. Quem tinha muito não ligava para quem tinha pouco. Quanta desigualdade e quanta infelicidade. Esse mundo tinha um céu, pois as nuvens escuras eram muitas naquele mundo. Diziam até que o céu era cinzento por causa do mau humor e da tristeza das pessoas daquele mundo. E assim o tempo foi passando, passando, até que certa noite, uma estrela de brilho sem igual cortou o céu, iluminando tudo. E muita gente desse lugar ficou feliz, pois há muitos anos diziam que um dia chegaria a esse mundo um homem que traria o sol da esperança para iluminar cada coração. Uma estrela como aquela só podia ser portadora de boas notícias. E não demorou a se espalhar a notícia de que havia nascido um menino para salvar aquele povo. E foi assim que tudo começou a mudar. Os anos foram passando e o menino foi crescendo. E por onde ele andava, a alegria do amor chegava. E onde antes não havia sorrisos, com suas palavras ele fazia nascer a paz e o amor nos corações. E o céu daquele mundo que um dia tinha sido muito cinzento, agora começava a ficar azulzinho e pintadinho de nuvens branquinhas como o algodão. O homem era chamado Jesus. Então ele começou a curar pessoas enfermas e a falar de amor. Ao mesmo tempo, ele anunciava que existia uma vida mais feliz em outro mundo, de onde ele viera. As pessoas começaram a ter esperanças de viver nesse mundo. Os que sofriam passaram a sorrir, pensando no futuro. Muitos duvidavam e achavam aquele homem que falava de amor um louco sem juízo. Muitos pobres acreditavam que o mundo apresentado por Jesus, nesse mundo apresentado por Jesus, não existia tristeza, pobreza. Felicidade era para todos. Mas existiam algumas condições para se chegar àquele mundo, dizia Jesus. Amai-vos uns aos outros. Perdoai para seres perdoados. Só assim podereis entrar nesse novo mundo. A chave que abre a porta desse mundo é o amor. E todos se emocionavam com as lições por ele. Porém, alguns homens ignorantes passaram a perseguir e prenderam Jesus. E o levaram à presença da justiça, representada por Pôncio Pilatos, que perguntou a Jesus: meu reino não é deste mundo. E todos sabiam de que reino Jesus estava falando. Era o reino de amor que ele pregava, pois só quem ama as pessoas como ele poderia conhecer um reino tão feliz, onde todos se amam e se respeitam. Jesus foi crucificado pelos homens. Esses homens ignorantes, hoje, todos se esforçam para aprender uns aos outros, para que um dia possam viver no reino de amor. Então, gostaram da história? É uma história que fala sobre o ensinamento de Jesus. Essa história foi criada pelo Adeilson Salles, mas o ensinamento que está na história é de Jesus. Houve um dia, quando Jesus estava lá sendo condenado já à morte, né, antes dele ser crucificado, que ele foi levado então a Pôncio Pilatos, como falou ali. E o Pilatos lá disseram assim: aí é o que está se dizendo rei dos judeus. Ele diz que ele é rei dos judeus.
E aí o Pôncio Pilatos, curioso, né, vendo aquele homem pobre, que como podia ser um rei assim pobre, uma roupa mal vestido, vamos dizer assim para a época, né? E dizia assim: "Tu és rei?" Aí ele diz assim: "Tu está dizendo, eu sou rei." Ele diz: "Mas como tu é rei, né? Desse jeito?" Pilatos ficou assustado. Aí Jesus explicou para ele: "Meu reino não é deste mundo." Então a gente se pergunta: de que mundo é o reino de Jesus? Porque esse reino dele não é deste mundo? Ele quis dizer que o reino dele não é do planeta Terra? Acreditamos que não. O reino dele não é deste mundo físico, material que a gente vê em volta às coisas. Ele não veio para reinar como um rei no mundo. Porque na época os reis mandavam em todo mundo, diziam quem ia morrer, quem ia viver, né? Os reis diziam o que as pessoas deveriam fazer e mandavam, se elas não fizessem, eles eram presos. Ele quis dizer: meu reino não é assim desse mundo como os reis daqui. Porque o reino de Jesus é o reino de todo o planeta Terra, do mundo espiritual, do mundo físico, já que Jesus é o governador do planeta. Então Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, o meu reino é do mundo espiritual, é de onde existe a vida verdadeira, né? Porque a vida aqui nesse mundo físico, ela acaba. A gente pode ficar doente, a gente pode ter um acidente e desencarnar, sair do corpo e ir para o mundo espiritual. E aí acabou. Acabou o quê? Uma existência da matéria, mas o espírito continua. E onde o espírito está, é o reino de Jesus. Então o reino de Jesus também é, não como a gente imaginaria, como Pilatos imaginaria. Por isso que ele não explicou isso. Naquela época as pessoas não tinham como entender. O reino aqui para Jesus é o nosso coração, o nosso sentimento. Não é do nosso corpo, é do nosso espírito, é dentro do nosso espírito. Então, o reino de Jesus é o reino espiritual e é o reino do nosso coração. É onde nós nos ligamos a Deus. Jesus tem esse reino. Então, Jesus governa o planeta e Jesus nos ama muito a cada um de nós. E cuida de cada um de nós e conhece cada um de nós, o nosso coração, o nosso sentimento. E isso é muito bom a gente saber, né? Porque nós temos um espírito maravilhoso que de tão grande é governador do planeta, ele é um espírito tão grande, tão poderoso, que ele se liga ao coração de cada uma das bilhões de criaturas do mundo. Olha que coisa. Ele conhece profundamente cada uma das bilhões de criaturas do mundo. Ele sabe dos nossos sentimentos. Talvez, como nós ainda não temos muita consciência, melhor até do que nós mesmos. Porque às vezes a gente se engana, né? A gente acha que é de um jeito, porque a gente está tentando parecer diferente do que a gente realmente é. Mas Jesus conhece o nosso coração. E é muito gostoso a gente saber que tem alguém que disse que o reino dele não é desse mundo, mas também disse assim: quando vocês estiverem aflitos, quando estiverem preocupados, quando estiverem chateados, tristes, venham até mim, porque eu aliviarei vocês. Então nós temos alguém para levar nossa cabecinha e encostar no peito de Jesus. Sabe que quando eu fico muito triste ou quando eu estou preocupado com alguma coisa, eu costumo pensar que eu estou colocando a minha cabeça no peito de Jesus, assim, e ficando bem quietinho, e ele está passando a mão na minha cabeça. Porque isso me deixa tranquilo, porque eu sei que Jesus cuida de mim, mas eu preciso me sentir cuidado por Jesus, né? Me sentir protegido, e eu penso nesse momento, dessa forma. Então, se vocês não estiverem tristes, uma coisa muito ruim, vocês pensem também assim, que estão encostando a sua cabecinha no peito de Jesus, e aí ali tudo é seguro, tudo é bom, tudo é tranquilo. Então vamos lembrar que nós temos Jesus que cuida de nós, e Jesus tem uma equipe grande, maravilhosa. E entre essa equipe está o nosso anjo da guarda, o meu, o seu, de cada um de nós, né, que ajuda Jesus aqui nessa tarefa do mundo. E nós temos que nos esforçar para fazer parte dessa equipe, né? Para levar a alegria, para levar a tranquilidade, o consolo aos outros. E a gente não faça pior, né? Que a gente não faça o contrário, que a gente não leve o medo, o terror, as coisas ruins por aí, porque daí não é muito legal. Então, é mais ou menos isso que a gente tinha para dizer hoje. A nossa aula é sobre
Meu reino não é deste mundo. Não que não é do mundo planeta Terra, não é isso que Jesus está falando, até porque ele é o governador do planeta. É o mundo físico, o mundo dos interesses materiais, interesses pessoais. Jesus não veio para reinar no mundo dos interesses das pessoas. Jesus veio para reinar no mundo do sentimento, para transformar. Porque quando a gente transformar o nosso coração, o nosso sentimento, os nossos interesses vão ser diferentes, né? Hoje a gente se interessa, talvez a gente que está se esforçando para ser espírita já está mudando um pouco, mas de modo geral as pessoas se interessam pelas coisas materiais, pelo que é físico, pelo dinheiro, pelos bens materiais. E Jesus não se importa com isso. Por quê? Porque se a gente enxergar cada um dos outros como nossos irmãos, de verdade, como outro igual a mim, eu sei que Deus ama ele tanto como ele me ama. E se Deus ama o outro como ele me ama, e eu devo amar ele também, não faz sentido eu ficar correndo atrás de coisas materiais toda a vida, não que a gente não deva querer ter o conforto, porque isso é importante, mas aumentar demais essas coisas materiais, enquanto o outro está passando fome, enquanto o outro está passando dificuldade. Deus quer que a gente cuide um dos outros, né? Então, se o Deus ama o outro igualzinho ele me ama, se eu estou ajudando o outro, Deus está muito satisfeito comigo, né? Então, a gente começa a mudar o nosso ponto de vista. Se a gente olha a nossa existência não só como um corpo, mas como um espírito que nunca morre, eu vou passar a viver aqui de maneira diferente, porque eu sei que isso aqui, essa vida aqui, mesmo que ela tenha 100 anos, mesmo que eu viva até bem velhinho, ela é uma coisa muito pequena na minha vida de espírito imortal que nunca morre. Eu sei que o sofrimento aqui de uma vida inteira é muito pequeno em relação à vida do meu espírito. Então, isso traz um consolo, um conforto para nós. E era essa a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente vai trazer outra aula. Agora eu vou botar aqui para vocês, enquanto eu faço a prece de encerramento, eu vou colocar o e-mail para aqueles que são da idade de 9 a 12 anos, como eu falei no começo do vídeo, e que não receberem nenhum contato da gente durante essa semana, manda um e-mailzinho para mim com o assunto ali, evangelização, vai estar escrito ali o assunto embaixo, que eu também vai ser projetado aqui, e aí bota o seu nome, o seu telefone, para a gente entrar em contato, tá? Para fazer essa aula, que a gente vai fazer alguns encontros com essas pessoas que participam lá da evangelização com a gente, com essas crianças. Tá? Nós gostaríamos muito de ver vocês, de conversar com vocês, e tomara que vocês também queiram estar conversando e vendo a gente, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a... Bom, não achei aqui a apresentação, mas é o seguinte, o e-mail é o seguinte, demóstenes@yahoo.com.br. Demóstenes, depois do Demóstenes, tudo continua junto, Souza, com Z, @yahoo.com.br, tá? Esse é o meu e-mail. Aí, se vocês tiverem essa idade de 9 a 12 anos, até 11 anos, né? Com 12 já vai para outra salinha, já vai ter a reunião lá com o pessoal da pré-juventude. Então, nós aguardamos o seu contato para que a gente possa fazer alguns encontros de interação, para a gente botar nossa conversa em dia e tal, para a gente ver uns aos outros. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e a gente se vê aqui na semana que vem. Tchau.